Vários partidos, mas tudo a mesma coisa. Mesma coisa. E dentro deles, o conceito religioso da igreja, das igrejas. Eles são united. Por quê? Porque, historicamente, qualquer estudante de história, pessoa que estuda, sabe disso. Você entendeu? Principalmente, atualmente, que é a liberdade, então é muito difícil você esconder das pessoas que um conceito de paz muito bonito que era o cristão acabou sendo instituído e hoje você tem um monte de homens representando Deus na terra. Você está entendendo? E bilionários e ricos e com títulos e com poder de salvar o mundo, nada, nem tecnologia nem nada salva o mundo, a não ser o homem colocar os pés no chão e ver que ele é parte da natureza. Você está entendendo? Por mais que nossos amigos japoneses tenham tecnologia, eles conseguiram prever uma ação daquela forma da natureza? Não. Quem é? Eles não são o que a gente admira, que são os mais técnicos, babá. Estados Unidos conseguiu prever aquilo lá, mas nos tratados de Kyoto, que houveram para reduzir as emissões, eles disseram que não iam fazer. Certo? Esse povo é tudo democrata. Pensa só em dinheiro. O senhor acha que eles pensam só em em liderança? Olha só, o conceito de democracia já está incutido na cabeça milenar dessas pessoas. Se você falar que você não gosta da democracia, que você é democrata, é igual você falar que você é ateu. Se alguém fala que é ateu, eles querem bater na pessoa. Mas a pessoa não é ateu porque não acredita em Cristo ou Jesus. Não acredita em nada. Ele não é obrigado a acreditar em nada quando ele nasce. Você está entendendo? Então, na realidade, vocês são, tipo, entre aspas, contra a democracia. Olha, nós não seríamos contra nada que fosse bom. Certo? Mas o que não é bom, a gente não quer. Tudo bem? Entendi. O que não é bom, não interessa. O senhor está falando que vocês lutam contra a opressão. Sim, a opressão que esse sistema causa. Que esse sistema causa... Você está entendendo? Agora, se ele tem o nome de democracia, de até diálogo, pelo próprio de preconceito da cor mesmo, do ser negro, de ter saído da escravidão ali e tal. Ó, esse preconceito não está nas pessoas. Está numa ideia, num sistema. Isso que eu falar, está na sociedade. Está na sociedade. Na cabeça das como pessoas. assim, por exemplo, ética. A ética é o seguinte, as pessoas falam de ética, mas peraí, como é que você conceitua a ética? Para você falar de ética, se uma pessoa, por exemplo, quiser chegar, tirar a roupa no meio da rua ali, ela pode ser presa por aquilo, entendeu? Se ela ficar dentro da janela dela, lá nua, lá e as pessoas olhar, já não é diferente, aquilo é antiético, já não vão prender ela. Ela está dentro da casa dela e tal, ética. Mas, você conceitua a ética assim, na ideia de Platão, das pessoas assim, você tem que comparar alguma coisa da natureza, igual uma minha cachorrinha. Ela vai indo, ela acha ali, vê uma casinha com um osso ali, ela vai na casinha, ela cheira, nossa, não vou lá porque tem outro cachorro lá. Ela pega e sai fora. Então, ela tem aquelas coisas, você comparou, pô, se a cachorra não faz certo tipo de coisa, se a cachorra também, por que o ser humano tem que fazer? Se um animal não faz aquilo, se você se comparar a natureza não é para aquilo, então para que nós vamos fazer? É por isso que nós comparamos, nós somos uma cultura natural e natureza, porque está na natureza. Você está entendendo? Se a natureza não faz aquilo, para que você vai fazer? Então a maconha, ela, por ser natural, por isso que também pode fazer parte da filosofia, tal. Não é que ela pode fazer parte. Ela faz. Ela faz parte. Assim como você tem o Santo Daime, que ele tem o Daime lá, e eles liberaram o Daime. Só que assim, a maconha, ela tem uma história, desde o começo, que você jovem, ela jovem, outro jovem não sabe. Só que ela não tem nada a ver com crime. Não tem nada a ver com crime. A maconha ela simplesmente foi proibida porque na época o interesse de progredir era o tabaco. Certo? E o tabaco era domínio dos europeus, dos ingleses. Certo? E como já havia uma revolução dessa natureza aqui, quem cultivava a maconha? O pessoal da América Latina. Os índios e todo mundo cultivava. Só que eles vendiam, eles mandavam para os Estados Unidos ou para outro lugar, muito mais do que eles vendiam tabaco. Sem imposto, sem nada. Era só isso. E todo mundo que tinha religião natural optava.
Os indianos, né, usavam lá Hempes, cultura era assim, os tibetanos, que é o povo mais pacato do mundo lá, ameaçado pelos comunistas lá, gente que está, coitados, também estava na cultura. Mas vocês utilizam a maconha para estar se conectando com Deus? Exatamente, porque o que está escrito? Para a gente, nós que temos nossa concepção numa religião, numa filosofia religiosa, num Deus, na Bíblia está escrito, todas as ervas são para o bem da natureza. Claro. Você está entendendo? Ele só pede para as pessoas não comerem os animais. Está lá, já pede para Noel. Só que para conveniência da humanidade, Deus pode comer, ele falou para não comer com sangue, então nós vamos lavar e tirar o sangue. Nada disso. Qualquer criança que você ensinar uma realidade para ela não vai deturpar. Então, daí vem a deturpação da maconha, mas a maconha, ela ser proibida, não é? Porque, por exemplo, você pega hoje, quer ver uma realidade hoje de proibição de maconha? Quais são os 2 países que mais plantam maconha no mundo? É a Bolívia, o Brasil, né? Você errou, totalmente. É Estados Unidos e Canadá. Nossa. Porque eles sabem disso, eles têm uma política de que eles podem... A bandeira do Canadá, aquela folhinha que tem da maconha? Não sei exatamente se é, não posso dizer que é, porque é uma coisa... É bem parecida. Impossível, pode fazer... Então, o que acontece nisso daí? Escuta só. A maconha, ninguém nunca provou que ela matou ninguém, pelo contrário, tem um monte de gente aí que usa ela ganhou o nome de cannabis sativa, até porque em Roma eles tinham grandes plantações, foi o médico de Nero que deu, eles conheciam, cannabis sativa é nome romano, já tinham, eles tinham plantações lá, porque a população usava, e era de domínio romano, eles tinham plantações lá. Hoje em dia, aí proibiram mais lugar, mas você pega os Estados Unidos, ele vai comprar um tênis de cannabis sativa para você ver quanto custa, vai comprar. A maconha é a melhor fibra para fazer tecido, para fazer roupa. A nave de Pedro Álvares Cabral lá, era de maconha lá, as velas enormes. Tá entendendo? Então, absurdo isso. Então, maconha nunca deu overdose a ninguém, nunca morreu de maconha. Agora, é muito fácil. Por exemplo, se uma pessoa marginaliza, comete um crime ou um erro, aí ela vai presa. Aí o próprio advogado dela fala assim, olha que você usou droga, que você usou maconha aqui. Porque se ela está sob efeito de droga ou de maconha, ela não sabe o que ela faz. Então todo marginal, quando vai fazer alguma coisa, ele fala que ele está sob efeito de maconha, de droga, porque estava fora de mim, eu não sabia o que eu fazia. Entendi. Então, você fica aquele pavor, tumulto, certo? Em cima disso. Mas, enquanto as pessoas proíbem certas coisas, agora veja bem, a maconha é uma erva natural. Eu não estou dizendo para você das químicas, por isso que nós já não usamos bebida, droga, crack, cigarro, nada disso, que pra gente isso aí tudo é droga. Certo? Maconha, ela não é droga. E usa quem quiser dentro da religião, ninguém é obrigado. Tá? Ela é entorpecente, não é droga. Então, se você coloca isso mesmo, tá? Tudo bem, ela tem uma química nela, mas é uma química natural que faz um efeito. Ela não é um crack que eles fazem no laboratório e... Modificam, né? Não tá, ela foi pro curso. Ela tá lá na PM. Depois dá uma. Depois você sobe aí. Ou você vai lá, você encontra ela lá. Sabe? Então, o que acontece? Isso é muito terrível pra gente economicamente. Agora, é muito óbvio que nossos amigos lá financiem armas para fazer as milícias antidroga, ou as milícias que sejam, as guerrilhas aqui, combate ao tráfico. Claro, porque isso é terrível. Tem que estar, o povo sofre com essa proibição idiota, mas tem dinheiro no meio, tem poder, tem grupos aí que não quer saber, está proibido, mas nós vamos usar. Então, é o que um pensador norte-americano, que infelizmente eu não lembro o nome dele, falou: enquanto eles proibirem, só vão dar margem, só vão dar lucro e trabalho para esse tipo de pessoas. É isso. Mas existe esse jogo da proibição porque é importante que seja assim. Agora, no meu país, eu posso plantar. Nos Estados Unidos e no Canadá, lá eles plantam, eles têm política.
teve um ano aí há 5 anos E atrás. é legalizado. É legalizado é o seguinte, por quê? Você pode usar uma quantidade tal. Você não pode só se meter no negócio do governo e começar a fazer tráfico, porque é ele que faz, ele que planta. Certo? Agora, duvido você você assiste 10 filmes norte-americanos, com 9 deles você vai ver alguém fumando fumando. Eles fazem uma propaganda pro mundo. Uma propaganda eles fazem. Mas é um sistema que eles mandam conta, eles mandam arma. Por quê? O que eles mais constroem? Arma. Eles vendem arma. Nós podemos, vocês aí não. Então nós somos subalternos. Por que nós somos, sabe por que subalternos? Porque é uma questão de inteligência. É uma questão das pessoas estarem livres de pensamento. E nós não estamos livres de pensamento. Nós somos uma nação que temos tudo para ter, mas não estamos. Os jovens estão todos castrados. Entendeu? Porque hoje você pega, por exemplo, eu já briguei na minha escola há 8 anos atrás, que eu fazia pedagogia, porque não tinha Paulo Freire. Eles não colocavam Vygotsky, Walowski, sabe, e todos mais que tem aí, um monte, né? Mas eu falava, mas não tem Paulo Freire aqui? Nem o que é nosso de cultura se preserva. Paulo Freire já ajudou na Alemanha a alfabetizar. Aqui na América Latina teve país também latino-americano que instituiu lá a cultura brasileira e a pedagogia dele. Você está entendendo? Entendi. Então, por exemplo, eu chego numa... Você acha que o brasileiro ele não valoriza a cultura do povo? Não é que o brasileiro não valoriza a cultura do povo. Veja bem, porque o brasileiro é eu e você, todo mundo. Mas você tem uma consciência de educação intelectual que cuida disso. Eles estão pelo lado errado. Eles estão dando valor devido à educação da forma que teria que ser. Não, assim, eles direcionam sempre para os Estados Unidos e para a Europa. O que eles falam aí, olha, eles esquecem que tem africanos, que tem japoneses, que tem babá, que tem outros, que tem os indígenas, que eram os donos daqui, eles esquecem tudo. Eles estão sempre focando nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, e vendendo ideias e modas pra gente, que nem são da nossa cultura. Vamos embora, certo? Você está entendendo? Então, só que assim, cultura é uma coisa universal. Capoeira, hip hop, é uma coisa, cultura não é o país, se outro país absorve a cultura do outro, sorte dele, se for boa, melhor ainda. Não é? Você pega o Tibete, que absorveu da Índia uma cultura e ficou maravilhoso, né? Infelizmente hoje tem aquele problema lá. Mas a cultura, ela é livre para todo mundo. Certo. Entendeu? Só que o que eles fazem, eles não mandam cultura pra gente. Não manda, porque isso não denomina o que vem de informação, nem tudo é cultura. E a forma que eles colocam a cultura histórica e científica não é o suficiente para nós termos um nível de inteligência. É por isso que a maior parte dos jovens chega na escola, não tem atrativo, eles também não veem nada lá, não se vê lá, não se vê na história, não se vê contemplando. Você entendeu? Não vê como raça, não sabe quem ele é, principalmente a população afro-brasileira. Os negros não se vê na história. Você fala, meu Deus. E na verdade, ninguém, não é isso. Você tem Você acha que eles manipulam os livros que são escritos? Olha, manipular é assim, é intencional, vamos manter a hegemonia. Você acha que é que nem assim, as crianças só vão aprender aquilo que nós queremos? É isso, o que convém. O que convém saber sobre a história, eles vão saber. Ó, porém, deixa eu te falar uma coisa. Esse é um pensamento, a grosso modo, é isso. Só que existe uma coisa muito importante nisso. Nós brasileiros, nós estamos pegando nossa identidade. É por isso que essa conversa está vindo à tona. Certo? Eu estou brigando aqui, porque essa ideia que promove toda essa desorganização social, ela é antiquada. Mas vocês já sentiram isso? Certo? Eu só estou dando uma explicação dentro da cultura Rastafari. O quanto é pesado para a gente isso. Você está entendendo? Você está entendendo? É a mesma coisa, por exemplo, olha, o meu filho, não foi por causa disso que ele cortou o cabelo, vou ser muito sincero. Mas quando ele escolheu, ele queria fazer o dread novamente, e aí eu falei, Dana, mas agora você foi aí e tal, cortou o dread e tal, né? Ele queria música e tal, então, só que agora você nessa cultura de você fazer hotelaria, é difícil você
né? Mesmo que tenha higiene, o trabalho, aquelas coisas, né? Então, ele cortou o dread. Qual é a influência do cabelo dessa forma? Exatamente. Para vocês estarem com esse tipo de cabelo? É o seguinte. Estilo, né? É cultura também. Nós chamamos, dentro da cultura judaica, nazireu. Como? Nazireu. São aquelas pessoas que são... Estou certa. São... Pode chamar. Aquelas pessoas que nasceram separadas para Deus, então Já. elas são intocáveis. O Rastafari. cabelo não pode cortar, Rastafari. elas não podem beber Muito bem. bebida alcoólica. Muito bem. Muito bem. Certo? Então, o que é Deus pra gente? A natureza. Nós nascemos para Deus, para Entendi. Já. Nós não chamamos de Deus, nós chamamos de Já. Mesmo porque Deus é uma postura perto de Zeus. É. Tá? Zeus. E não, é Já, Jeová, Javé. Tá bom? Então, nós somos um povo que nós achamos que nós somos escolhidos por Já, porque nós olhamos pelo mundo dele. É essa que é a escolha. Entendeu? Nós somos um povo dentro. Tem aquela história que Deus escolheu os judeus, certo? Deus escolheu os judeus, mas ele não falou que eram os judeus de Israel e acabou. Não, tem judeus fora. Já tinha o judeu da rainha de Sabá, tem outra. Essas coisas. É que lá na Bíblia parece que é aquilo, que os outros não aparecem. Mas o judaísmo não é nada, não tem a ver só com o povo de Israel. O judaísmo ou o cristianismo, que nós chamamos, é uma ideia que é para todos. Para todos. Que é o que é realmente pregado nas igrejas, né? Deus Que é deveria Deus ser. para todos. Tudo bem? Vamos supor, que religião que você é? Eu sou evangélica. Cristã. Você é judaica. Cristo, o que Cristo era? Qual a religião que ele professava? Judeu. Ele era judeu. Nós que denominamos que nós seguíamos quem? Um judeu. Cristão. Cristo, então nós falamos, nós somos cristãos. Por quê? Porque nós seguimos Cristo. Mas ele era judeu. Ele não falou, segui a mim agora que não tem mais o judaísmo e tal. E foi. Só que o judaísmo é uma concepção de vida da antiguidade. E ela é muito importante que nós saibamos. O Cristo é uma renovação, foi uma renovação. Tá? Mas com uma condição. Eu estou falando de povos que entendem, que Deus separou para entender a história de Já. Por isso que a gente fala que a gente é povo de Deus, porque a gente sabe a história. Você está entendendo? Por quê? Os judeus de Israel, na verdade, eles tiveram toda oportunidade, como Já não descarta ninguém, toda oportunidade do mundo. Mas no momento em que Cristo chegou para falar o que nós estamos falando que era verdade, eles não acreditaram. Mas espera aí. Baltazar, Gaspar, Belchior. Os 3 reis da cultura amigos, que era um da Etiópia e da África. Gaspar, Belchior da Índia e Baltazar, um árabe. Esses 3, eles estavam lá por uma missão muito importante. Tanto que o judaísmo não era só lá em Israel, também estava lá fora, e ele foi para fora onde tinha judaísmo. Foram buscar ele. E hoje eles aparecem na nossa história como festa pagã. Não é da igreja. É só lá para o interior, os povos pobres do interior que homenageiam os 3 magos. Os 3 magos somos nós, é uma ideia Rastafari. Entendi. Então, o não corte do cabelo é justamente para você se ligar à natureza, captar as energias positivas. Tem uma coisinha mais ainda que eu vou te contar. É porque assim, o homem não é semelhança de Deus? Sim. Então, se você pensa na imagem de Deus, você pensa nele de barbinha raspada, cabelinho feitinho? Não. Como é que você pensa? Barba grande, cabelos compridos. Uma figura temerosa, né? Assim, ó, né? Impondo respeito e poder, né? Mas mais ou menos, né? Né? Mas eu acredito assim que essa é uma imagem que a Igreja Católica colocou. Mas de qualquer forma, mas mesmo que seja, se é a imagem de Deus, nós não somos a imagem de Deus. Tanto que os cabelos crescem, não é? homens Mas na época tinha gilete? Não, né?
Não, Na época cortava Nas navalhas, né? navalha, mas eles faziam. É. Mas mesmo Ó, assim, eles... Não, cortar tinha como cortar, Veja bem. mas era outro porquê o não cortar. É assim, o que acontece? Então, o cortar cabelo historicamente. Antigamente não É. tinha pente, não tinha nada. É. Todo mundo tinha cabelo assim. Comprido. Era, os cabos desciam, então, principalmente as culturas indianas, as culturas orientais, era tudo. Os gregos, os bárbaros, eles pensavam assim, caramba, toda vez que a gente vai para a guerra e a gente tem cabelo grande, os inimigos pegam no cabelo da gente e cortam a cabeça. Como eles eram um povo guerreiro, que não era cultura de paz, tá? Eles eram um povo, né? Eles mantiveram aquele instinto de barbarie para fazer o exército, até hoje o mundo inteiro tem, o povo tem esse instinto de barbarie, certo? Como eles que até hoje eles passaram a cortar os cabelos, porque nos cabelos eles tinham vantagem sobre o inimigo. O inimigo não pegava no cabelo deles para cortar, não mais. E eles começaram a ter vantagem em todas as estratégias. Até Alexandre, ele já tinha altas estratégias de como ele se virar. Alexandre era desse tamanho e era um homem que brigava muito. Então, foi estratégico a mudança disso daqui para a corte da guerra, principalmente os romanos. Quando o pessoal vai cortar o cabelo aqui no Brasil, eles falam assim, você vai cortar corte americano, né? Você já sabe como é que é, né? Aquele corte aqui, né? Uhum. Você corta aqui. Militar. Lá nos Estados Unidos, sabe como eles chamam? Roman. Roman corte romano. Entendeu? Por quê? Já vem, pelo corte do militarismo que você tem. Que geralmente também eu vi mais como corte militar mesmo. A gente sempre, eu imagino sempre que eu faço corte militar, eu imagino aqueles filmes de guerra dos Estados Unidos mesmo. Que os rapazes estão sempre com aquele cabelo cortado bem baixinho rente. aqui, Exatamente. e só um pouquinho aqui, assim, mas bem baixinho. Mas os Estados Unidos chamam de romano. Corte romano, não chama igual nós de corte americano. Nós copiamos dos Estados Unidos essa ideia, e os romanos venderam para eles. E os gregos venderam para o romano. Porque a ideia é de que, para estar na civilização, para ser civilizado, eu tenho que ter cabelo curtinho. Você está entendendo? É uma ideia. Você ser civilizado, não, para você ser civilizado, você tem que ter espiritualidade. Você entende? Não é isso. Não são essas coisas visuais e materiais. Não é coisas visuais. Sabe que adianta você estar lá vestido, a caráter, né, mas nas suas atitudes não for. Mas você vê, você olha para nossa sociedade, lá para o ápice de cima, nosso governo, todo mundo é assim. Pouco você vai ver um cara barbudo de cabelo assim lá. Ele nem aparece lá, porque se ele praticamente já é uma conduta, se ele põe barba, ele põe algumas coisas ali, o homem ele já tem que respeitar. Ele é um símbolo muito forte na sociedade. Você está entendendo? E aí, você não sabe quem é quem no meio deles também. Não é o cabelinho cortado e a barbinha feita que vai designar que as pessoas têm bom caráter. Haja visto que não é o que a gente vê por aí, não é? 100% dos caras é tudo... Não tem nem pelinho e tal. São todos iguais. Você está O entendendo? senhor acha que eles usam a mesma imagem para mostrar para o mundo inteiro o que eles são? Ei, sistema, confusão, a confusão, a mágica, que o Cristo fala, o demo vem para confundir. Você entende? Se você olhar, se você for interpretar pelo lado cristão, você fala assim, quando Cristo ele rezou lá um tempo, não no Getsemane, quando ele esteve no jardim rezando, que foi um momento muito bonito, que a gente, né, foi legal, né? É aquele momento que todo mundo dormiu, né? Ele pediu para as pessoas vigiarem e todo mundo dormiu. E mais um momento antes ele foi para o deserto se retirar. Tudo bem? No deserto, muito polêmico aquele momento para a humanidade. Muito polêmico. Meditação, né? Que é, vamos dar uma denominação adjetiva para ele, ele estava com o demo, certo? Estava com o demônio, né? Qual foi a proposta do demônio para ele? Tentar. Mas o que ele falou para ele? Sim, mas ele fez uma proposta para ele se atirar de lá, não foi? Foi. E o que ele daria em troco? Poder. E os reinos da terra, não é? Isso quer dizer que os reinos da terra já estavam na democracia. Ué, se era dele, se era da terra ele estava dando, quem que era o dono? O demônio.
o demônio. Você entendeu? E Cristo queria parar com uma loucura na terra. Porque mesmo o pessoal daquela época e o pessoal de igreja, por causa das confusões de igreja, eles eram todos loucos. Matavam muita gente. Você está entendendo? E o demônio era mais esperto, porque se você pegar na história da Bíblia, por causa da confusão do povo, o povo matava mais nome em nome de povo em nome de Deus do que o demônio. O demônio matou 2 ou 3 pessoas que apareceu o nome dele e um monte que Deus matava. Você está entendendo? Existiam essas perturbações sempre na humanidade, sempre teve. Sempre teve. Então, mas o senhor também não acha que para haver o bem tem que existir o mal? Sim. Sim. Não tem como ser só bem. Sim. 100% bem. Só que não é o caso da nossa sociedade, não é? Você tem que... uma aprovação. Você pode fazer o bem, você pode fazer o mal. Sim. Você que escolhe. Yeah. Não é? Você a sua consciência. Sua consciência. Então, se eles matavam porque alguém impunha aquilo é porque estava sendo manipulado também por aquilo. É o sistema. Você tem as pessoas que até humanamente falando, elas se veem tão impossibilitadas de pensar por si mesmas, já nascem num sistema tão castrante, ela fala pra você, vai lá, fala pra mim, eu não posso falar, faz por mim. Então, pai de amigo que é assim, ele tem que tomar uma atitude e vai coisinha, dá pra você fazer aquilo pra mim? Ou quando a pessoa também é muito humilde, tem idade, não sabe. Vergonha. Porque ela fala, eu não tenho educação, eu não tenho informação pra isso. E aí, esse problema de não educação, de não cultura, é muito grave, porque ele pega para todo mundo. Certo. Você está entendendo? Uhum. E o que manda aí é informação. Quem tem mais informação, certo? É propenso a dominar os que têm menos. E o mundo descobriu isso, dentro dessa forma de governo. Então, e leva todo o povo para aquela ideia, uma convulsão. Aí deixa de racionalizar as ideias. Então, por isso que eu digo para você, quando Cristo, partindo, porque esse ponto do Cristo aí, e o demo, já separava bem a concepção dele, e dá para você ver o que significa o sistema demo. Só que ele está aí ainda. Ele está aí ainda. E hoje está mais forte ainda. Tá. Agora, o senhor está usando 3 cores aí no seu pulso. A verde, a amarela e a vermelha e a preta. Tem significado essas cores? O que Sim, é a cor da bandeira Rastafari? Qual que é a... Sim. Tudo que é de Rastafari, da Etiópia ou africano, eles usam essas cores aqui. Bandeira. Por quê? Essas cores aqui, de certa forma, elas representam as cores primárias do arco-íris. Essa é uma cultura Rastafari. E todo mundo que usa isso aqui, nós Rastafaris, colocamos essa cultura no mundo para as pessoas lembrarem sempre do primeiro pacto que Já fez com Noé logo após o dilúvio. Não ia mais destruir a natureza por causa do homem. Ele não disse que nem ia destruir a humanidade, então a humanidade tem que ficar esperta com ele. Você está entendendo? Porque não duvide dos poderes de Já, certo? E ele tem poderes favorantes, certo? Mas ele é bom, ele quer dar o melhor pra gente, né? Assim nós pensamos, a nossa concepção, tal. Mas ele disse isso. Não ia mais destruir. Então toda vez que houvesse uma chuva muito grande, uma coisa que simbolizasse o dilúvio, ele colocava o arco-íris no ar. Então isso daqui, é para lembrar que nós temos um pacto com ele. Nós Rastafari lembramos disso. É uma cultura Rastafari. Muito jovem usa isso sem saber, mas toca no coração dele. Ele veio lá, ele falou, eu quero pôr. Mas é místico. Tudo é místico. Tudo vai se formando, porque quando é da vontade do bem, já, as coisas se montam, entendeu? O que eu estou te falando para você são coisas que é da vida, que vai acontecendo. Mas pelo lado que eu foco, é uma realidade, você consegue ver? Tudo bem? Não foi eu que fiz nada disso, mas eu consegui enxergar isso, certo? Eu estou tendo a oportunidade de você estar ali vindo para ele poder falar. Já faz parte da mística.
Você está entendendo? Porque eu estou falando de uma cultura de paz. Certo? A gente está tentando, como Rastafari, dizer que o mundo está muito confuso por causa dessas determinações que as pessoas, de coisas que as pessoas não sabem. Falta de cultura, e a natureza principalmente, é o maior problema. É óbvio. É óbvio. Certo? Isso leva o mundo a uma catástrofe. Certo. Certo. Agora, o senhor acha que o Bob Marley foi um dos maiores divulgadores, assim, do Rastafari, dessa... Muito legal. Bob Marley, ele fez exatamente o que ele tinha que fazer, ele foi um homem normal, com todas as coisas lá, mas ele foi uma peça de já para aquilo. Você acha que ele foi, tipo, meio que Profeta. predestinado? Sim, porque tudo é, até eu sou. Partindo do princípio que a nossa estadia nessa vida aqui, nós pertencemos à natureza. A gente vai, a história do mundo fica. Queira ou não queira, nós vivemos a história do mundo. É lógico. Você viveu a sua história dentro do mundo, mas você viveu a história do mundo. E você... Pá, tudo bem? Olha, pra mim, se ele teve aquilo, isso, aquilo, tal, ou ele fumar maconha, deixou de fumar maconha, tudo bem, não é essa questão. Olha o resultado. Olha que legal que ele é para garotada. Olha como os jovens veem ele. Olha como toda casas amarelas, azuis, brancos, vermelhos, vem isso. E uma vez, perguntaram pro Bob Marley, assim, Bob Marley, é verdade que Rastafari é cultura de negro, de preto? Só de preto? Ele falou, é uma cultura racista. Ele respondeu assim, ele falou assim, olha, se isso fosse verdade, eu não poderia estar nela. Porque meu pai é branco e minha mãe é preta. Eu estaria traindo contra a minha própria cultura. Não é nada disso. A verdade é que eles dizem que é cultura racista para não deixar que os jovens saibam. Porque se você é branco e falar, aquilo lá é de preto, você fala, então eu não vou lá, é de preto. Está entendendo? É porque quando a gente também olha, geralmente a gente vê as pessoas, são os negros, né? E outra, mesmo as pessoas brancas que têm Rastafari, fica com feição de negros, não é? Mas só que na verdade não é questão de ser negro não. Se você pensar bem, é uma questão primitiva, entendeu? Você parte até pelo princípio científico que toda a humanidade era... Quando surgiu na África, por causa do sol escaldante, tinha negro. É negro. Você tudo bem? Olha, é muito fácil eu pegar a minha Bíblia aqui agora para você e provar para você que o paraíso é na África. Você quer? Quer que prove agora para vocês que o paraíso era na África? Então, se o paraíso era na África, tudo bem? Então, eu lanço a concepção. Prova, toda a Bíblia prova, toda a etnia, a Bíblia prova por A mais B. O paraíso era na África. Tá lá o rio Kush, né? O povo do Kush, o rio Gion, que era um rio que pegava toda a terra do paraíso, que era o povo, onde morou o primeiro povo da história que inventou a religião, o povo Kush. Esse povo que é o povo que as pessoas têm estudado. Mesmo porque não tem muita história sobre ele, mas os egípcios aprenderam com ele. E o Cush, sabe quem era Cush? Cush era filho de Cã, Cã era filho de Noé. Cã, depois do dilúvio, pegou toda a parte da África. Por isso que são chamados de Camita. Sem pegou a parte da Ásia, chamada de Semitas. É aqui, que nem aqui onde eu tô, o senhor tocou num ponto que eu pesquisei aqui, que é o jamaicano Marcus Garvey, baseando-se em ideia do Velho Testamento, passou a pregar que todos os negros deveriam retornar à África, a terra prometida, para eles, de onde haviam sido retirados por causa da escravidão. Aí, em 1929, quando pregava numa igreja, Garvey disse: olhem para a África. Quando um rei negro for coroado, a redenção estará próxima. Sim. Então ele já dizia, ele já fez a profecia. Foi. Mas e ele queria que os negros retornassem. O que era essa profecia? Isso aí, ele estava falando já em 1900, ele estava falando isso. E o que ele dizia? 1900 e pouco. Em 1930,
Rastafari, que é o Ras é príncipe, Tafari Makuni, ele subiu ao poder de uma dinastia na Etiópia muito antiga, mas ela estava derrubada. Não era ele, eram outros reis. Até lá ainda tinha escravidão, tal, era um país assim, em 1930, eles tinham escravidão ainda lá. E até aqui, na coisa já tinha, o país estava influente. E esse rei, quando ele subiu no poder da Etiópia, ele resgatou toda aquela concepção histórica desde a rainha de Sabá com Salomão, que veio através dos tempos, passa pelos reis magos e tal. Então, o que o mundo falou? Nossa! O trono de Judá foi reconstituído. O mundo falou. Só que com um detalhe. Todo mundo esperava que o rei que subisse no trono fosse subir lá em Israel. Mas não acontecia isso porque Israel não tinha cidade. Foi antes da Segunda Guerra Mundial. Todos os judeus de Israel estavam espalhados pelo mundo. Eles não tinham nem o estado que eles têm hoje. Eles estavam na diáspora. Então subiu um trono do judaísmo numa época do mundo onde o judaísmo não tinha mais uma cidade, não tinha um trono, não tinha um país, não tinha nada. Subiu no trono uma hierarquia da rainha de Sabá, o trono de Judá. Mas era na onde? Israel? Não, era onde? Na África. Pode tudo bem? Desliga. E o que isso significava para o mundo historicamente na época? Isso que é importante. O que isso significava para o mundo na época? Esse trono que aconteceu em 1930 de Haile Selassie, além dele ser uma restituição de um trono de descendentes da rainha de Sabá com Salomão, judeus negros, ali, naquele lugar na Etiópia, também era o Cuxi, essa primeira civilização. E o faraó dessa primeira civilização, onde saiu a ideia de faraó, chamava Amigos, lá do passado, lá do Cuxi. E eles que inventaram toda essa hierarquia de sacerdócio que deu em realeza, deu em igreja, deu em nobreza, deu em tudo, os reis, os nobres e que ganhou o mundo e tem até hoje, saiu deles. Então, o primeiro rei da África chamava-se Migos. Por isso que nós somos todos chamados de negros. Quando o Rastafari foi coroado, como era uma coroação com duas coisas preciosas. Primeiro, era um trono que era do povo mais da civilização mais antiga do mundo. Você entende por que civilização? Por causa do sacerdócio. Eles que inventaram o sacerdócio. O reino de Sabá, a palavra Saba, do Sabate, vem deles. Né? Te falei, saíram de lá, os egípcios. Eles aprenderam tudo na África. E aquele Migos foi o começo de tudo. O primeiro sacerdote era Migos. Então, quando o Rastafari foi coroado, o rei Migos, na hierarquia do judaísmo ali, com essas duas coisas importantes, 72 reinados do mundo foram para lá. Por quê? Porque se você tem um reinado, você é rainha, e eu convido você para ir na minha festa de rei, você tem que ir. É um compromisso. Todos vêm da mesma você entende? Da mesma hierarquia religiosa. O primeiro instituiu, então eles têm aquela coisa. Eu sou rei, você é, então você é nobre, eu também sou nobre. E o Rastafari, ele foi coroado como o rei mais antigo do mundo, o Nigo Velho. Era a restauração do trono mais antigo do mundo. E era a restauração do trono da hierarquia de Salomão com a rainha de Judá, que foi a união dos israelitas com os africanos da Etiópia. Então ele tinha duas grandes importâncias. Então, 72 reinados indo lá, tronos, reis foram para lá. Certo? Mas um rei achou que ele não deveria ir para lá. Porque se ele fosse para lá, ele estaria baixando a cabeça. E aí ele não podia baixar a cabeça para ninguém. Porque quando você vai lá, você chega num outro rei, principalmente na condição deles, de rei dos reis, como Cristo também, que é do judaísmo, como Salomão, como Davi, como Cristo, eles vieram uma posição muito importante. Então ele era o rei dos reis, leão de Judá, certo? Da tribo de Judá. Então todos que estavam lá,
quando ele passava para ir para o trono para ser coroado, todos os reis que estavam lá faziam assim para ele. Não, igual. Você é o superior. Você é o rei dos reis, a hierarquia. O Papa ia lá? Ele não foi. E aquilo lá, ele falou, não, isso é esse trono. Isso aí. Aí o Mussolini não gostou. Aí o Mussolini e o Papa da época, viu alguma coisa, eles resolveram acabar com isso na Etiópia e atacar lá. Está entendendo?